Beleza, tá. Em primeiro lugar, o que é o TDD? O TDD é um paradigma da programação, tá? Não necessariamente, como muita gente acha, mas na verdade eles acham que é um teste em si, uma sequência de testes, mas não. É uma forma de você programar. Então, posso dizer, é a forma de programar a partir dos testes. Então, aqui, por exemplo, nesse slide, deixa eu até colocar na tela inteira. Nesse slide, você pode ver aqui que ele tem um processo pelo qual ele segue o desenvolvimento do software. Então, aqui, a gente sempre começa por um teste que vai falhar, porque a gente começa pelo teste antes de realmente entrar no código do software em si. Depois a gente faz posso dizer, uma refatoração bem boba mesmo, tipo, a gente coloca uma resposta esperada para determinado método para isso passar a funcionar, para esse teste passar a funcionar, e aí sim a gente começa a fazer a refatoração de maneira que esse método que a gente fez no teste realmente funcione. Então, a lógica por trás do funcionamento daquela feature ou daquele controller ou de que for você está construindo é a partir do teste, não a partir da feature. E esse processo pode se repetir várias vezes até que fique realmente tudo conforme você gostaria, né? Tanto os testes testando todos os casos que podem acontecer, quanto a feature em si funcionando da maneira correta. Tá, isso aqui é a questão que eu acabei de dizer. Tá. Alguns testes que englobam o TDD. Na verdade, qualquer teste que você fizer na sua aplicação, desde que siga esse paradigma, é considerado uma prática do TDD. Pode ser que ali tenha a questão do BDD, né, que é mais vinculada ao behavior, que aí entra mais uma questão de comportamento e a descrição de outras partes do time do desenvolvimento. Aliás, não só do desenvolvimento, como da time de vendas, ou time de qualidade de software. Mas eu ainda não vou entrar nesse ponto, tá? Eu estou pensando em fazer esse treinamento TD antes de entrar nisso. Aqui vai ser realmente mais o desenvolvimento de software com a base do teste. Aí eu listei alguns aqui, alguns nomes que você vê geralmente na internet, porque a verdade é que aparecem vários nomes diferentes, você fica muito confuso e acaba que é geralmente a mesma coisa ou muito próximo disso. Então, por exemplo, aqui teste de sistemas, tipo, até na própria documentação do Rails você vê como existem testes, né? Também teste de aceitação é basicamente a mesma coisa, teste de usabilidades ou teste de ponta a ponta. Teste de integração, eu não lembro de nenhum outro nome que seja similar, mas pode ser que seja até alguma coisa similar na internet. Eu vou mostrar quais são cada um deles, tá? Testes funcionais, que são basicamente a mesma coisa que os testes de request ou teste de controllers. Na verdade, tem uma pequena diferença entre teste de controller e teste de request. Eu vou até falar sobre o assunto, mas eu posso dizer que o teste funcional é um pouquinho mais avançado que o teste de controller, e hoje já praticamente nem usa mais. E o teste unitário bem, ele é o teste da menor unidade possível de um módulo, né? Eu vou deixar mais claro conforme for mostrando cada um deles. Aqui, por exemplo, o teste de sistema, o que ele faz? Ele testa o fluxo do usuário, o fluxo do sistema baseado na percepção do usuário. Então, é como se a gente fizesse um teste como se o próprio usuário realmente estivesse usando o sistema. Se ele clicasse no botão, preenchesse o input, realizasse um request, então a gente realmente vai fazer esse fluxo através de código. Então, aqui, por exemplo, eu deixei um exemplo. Não se preocupa muito com a sintaxe por enquanto, tá? Depois, quando a gente for realmente fazer, eu vou mostrar o que cada uma dessas coisas faz. Mas aqui você pode ver, ó, aqui ele está executando um teste, onde ele está visitando uma página, preenchendo um input, clicando em um botão, e aqui ele espera que determinada ação ocorra após esse clique. É basicamente isso. Só que o teste de sistema ele pode englobar como posso dizer, vários acessos diferentes, né? De acordo com o fluxo que a gente espera. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está testando um processo de login. Então, a pessoa vai lá, entra na página de login, de cadastro, pode ser. Entra naquela página inicial, entra no cadastro, preenche os dados, dá o login. Aí a gente espera que já caia logado com aquela informação do cookie. Então, tudo isso a gente consegue testar via teste de sistema. Teste de integração. É bem similar
ao teste de sistema, só que nesse caso a gente não faz essa questão de realmente fazer o preenchimento ali das informações via navegador, não como se fosse interação do usuário. A gente só faz o teste, ah, como posso dizer, da sequência dos passos em determinado caso. Eu vou deixar até um caso aqui, ó. Por exemplo, esse exemplo que eu peguei é bem similar ao do login, mas você pode ver aqui, ó, que a gente faz um get, verifica se foi tudo ok, acessou a página, faz um post, mas não necessariamente a gente está colocando que o usuário foi lá, clicou no botão, preencheu um campo, não colocou esses passos de interação com o usuário. Mas ainda assim ele realmente coloca uma sequência lógica para chegar a um resultado. Tá legal? Aqui também temos testes funcionais. Os testes funcionais, eles são muito vinculados à entrada de dados em determinada aplicação. Pelo menos no conceito do Ruby, né? A gente vai ver isso através das próprias rotas. Então, esse momento que a gente insere alguma informação, insere, sei lá, um cabeçalho para autorização ou algo assim, nesse momento a gente testa através de testes funcionais. Aí eu deixei aqui também. Acho que isso aqui vai ser bem curto. Então aqui mesmo, você pode ver que ele está fazendo aqui sem se preocupar com a sintaxe por enquanto. Então a gente está testando aqui se determinada rota retorna o status 200. A gente passou um cabeçalho para essa rota, chamou isso via HTTP e espera determinada resposta. É isso. Tá. Aí testes unitários. Tá, testes unitários, eles testam a menor parte executável de programa. Então isso depende muito do paradigma de programação que você está trabalhando. Então, por exemplo, vamos supor que a gente estivesse trabalhando com JavaScript. JavaScript ele é uma linguagem funcional, então nesse caso seria uma função. Não necessariamente precisava estar dentro de uma classe, mas seria uma função. Agora em linguagens orientadas a objetos, como por exemplo o Ruby, que a gente vai estar utilizando como exemplo, nesse caso seriam os métodos, né? Acho que a menor parte funcional de uma classe seriam essa. Aí aqui, calma aí. Aí aqui como teste unitário, vocês podem ver que é esse caso mesmo que eu tinha explicado. Por exemplo, aqui eu coloquei uma classe carro. Aqui tem um getter, né? O TTR Reader. Para quem não se lembra, isso aqui é como se fosse o getSetter setter lá do C Sharp, JavaScript, algo assim. Então isso aqui é um getter. Um método inicializador. O método construtor da classe. E aqui a gente chama essa instância passando uma informação no método construtor e espera que essa marca seja de acordo com o que a gente se informou aqui na chamada da classe. Então, a gente realmente está testando. Na verdade, aqui a gente não está testando nenhum método, a gente está só testando se a informação inserida. Na verdade, está assim, desculpa. A gente está testando se o getter realmente está retornando a informação que a gente inseriu. Porque aqui a gente poderia fazer alguma metaprogramação para poder realmente sobrescrever essa informação, algo assim, né? Então aqui. É que você pegou um teste muito simples, mas tem casos que a gente, por algum motivo, sobrescreve esse método getter antes de retornar para o usuário. Então, teríamos que testar isso também.